Bem, estamos na recuperação e para o primeiro ano eu escolhi um tema muito interessante, que é um tema que eu gosto muito, que é religião, como todos sabem, e nada melhor para discutir religião do que Reforma Protestante. Então vamos entender aqui o que foi a Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI. A Igreja Católica sofre uma ruptura nesse momento que já vinha dando sinais de desgaste. A Igreja Católica vinha dando sinais de desgaste. O primeiro sinal do desgaste da Igreja Católica é a formação das monarquias nacionais. A partir daí, os reis, os monarcas ganham mais autonomia, mais poder nos seus territórios e passam a contestar então o poder do Papa. Outro ponto que vai demonstrar esse enfraquecimento do poder da Igreja Católica são as críticas humanistas. O Renascimento, com o Renascimento, as críticas humanistas vão minar a ideologia, os dogmas da Igreja Católica. E por fim, vai acontecer a ruptura, que a gente conhece como Reforma Protestante, que é o tema exatamente dessa aula aqui. A Reforma Protestante, ela tem três personagens principais. O primeiro deles é Martinho Lutero, o segundo é João Calvino e o terceiro, o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Vamos começar por Lutero. Lutero era um monge do Sacro Império Romano Germânico e que fazia críticas severas à Igreja, principalmente na questão da venda de indulgências, da exibição para quem pudesse pagar de relíquias religiosas, que são basicamente o crânio do João Batista, personagem bíblico, lascas da cruz, leite de Maria, gotas de leite de Maria e ovos da pomba do Divino Espírito Santo. Então, além dessas críticas, o Lutero ele também criticava a missa em latim e pregava que a pregação acontecesse em vernáculo, ou seja, na língua local. Ele criticava ainda o culto a imagens, e a santos, e ele basicamente pregava que a salvação vinha através da fé e não pelas boas obras. Esse é basicamente o pensamento do Martinho Lutero. O segundo reformador, também importante aqui, é o João Calvino. Calvino era um francês que, devido a perseguições religiosas, foge para a Suíça, e na Suíça ele desenvolve uma brilhante teoria, que é a teoria da predestinação. Segundo João Calvino, o homem ele já nasce predestinado à salvação ou ao inferno. Então pouco importa a fé. O homem já nasceria predestinado a ser salvo ou a ir para o inferno. E como saber então se eu sou um predestinado à salvação? O acúmulo de riquezas era um sinal divino, segundo o Calvino, dessa predestinação. Então, se a pessoa consegue acumular riqueza durante a sua vida, esse é um sinal de Deus de que aquela pessoa seria salva. Isso era uma teoria bastante providencial para uma burguesia comercial crescente na Europa, que estava muito preocupada com o que dizia a Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que o lucro e a usura eram pecados
graves, né? Então, a minha atividade, que é a atividade comercial, que é baseada no lucro, a atividade do banqueiro, que é baseada no empréstimo de dinheiro a juros, ou seja, usura, é um pecado grave, né? Então, a teoria do Calvino veio bem a calhar nesse momento. O acúmulo de riqueza é um sinal de que Deus me concedeu a salvação. E o terceiro reformador é o Henrique VIII, rei da Inglaterra. O Henrique VIII é interessante porque ele vai reformar a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana, porque ele queria se separar da mulher dele, queria o divórcio, já que a mulher dele não lhe dava um filho homem para sucedê-lo no trono inglês. Ele pediu que o Papa concedesse o divórcio. O Papa, obviamente, não aceitou o divórcio do rei, e ele, então, substituiu na Inglaterra a Igreja Católica pela Igreja Anglicana. Criou a Igreja Anglicana, e essa igreja permitia o divórcio. Então, ele se divorciou da mulher dele para casar de novo e aí tentar ter um herdeiro com a nova esposa. Bem, essa é basicamente a reforma protestante. Quem quiser assistir um filme sobre o assunto, pode assistir Lutero. É um filme interessantíssimo, retrata a vida e a indignação do Lutero. Pode também assistir o filme Henrique IV, que o título é exatamente Henrique IV, o Grande Rei da França. É um filme também interessantíssimo que conta de forma bem didática o assunto que foi visto aqui, né? Então, pode complementar assistindo esses dois filmes.